Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos. Muitas pessoas querem fazer aquisição de imóveis, e tanto comercial, como residencial, como terrenos, e muitas vezes não tem a disponibilidade financeira para tanto. E aí a alternativa interessante seria o financiamento imobiliário. Ao invés de percorrer diversos bancos, ela pode ir num lugar só. Vai na solução, entre em contato, descubra quais são as possibilidades do mercado e escolha a que for mais atrativa. A solução apresenta as mesmas condições que em todas as agências bancárias, em todas as instituições. Dessa forma, você não precisa percorrer porta em porta para descobrir sobre isso. Então vá na solução, entre em contato e um analista irá lhe atender da melhor forma possível. Soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. Ela está presente em diversas cidades e sempre apresentando muitas facilidades. A gente sabe que o mercado apresenta várias soluções para os condomínios de uma forma geral. Mas ao invés de você ter diversos aplicativos, diversas soluções diferentes, a BR Condos consegue juntar tudo isso num só aplicativo, num só lugar. BR Condos é a gestão do seu condomínio, mas com muita tecnologia, muita facilidade, tanto para você que é condômino, quanto para você que é síndico. Saiba mais em brcondos.com.br. Também Mast Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Saiba que a construção civil, existem coisas muito específicas nessa situação que envolve a parte tributária, principalmente nesse momento de reforma tributária. Então a Mast tem profissionais qualificados que sabem tudo sobre isso e estão estudando muito sobre a reforma tributária e dessa forma estão preparados para lhe atender. Então, se você quer ser bem atendido, quer ser atendido por uma empresa contábil que entende tudo sobre esse ramo, seja você um construtor, seja você um incorporador, um dono de imobiliário, um corretor de imóveis, engenheiro, arquiteto, marque uma reunião com a Mast e descubra tudo que eles podem fazer para você. Não corra riscos com a reforma tributária, economize nos tributos da forma correta. Saiba mais em mastcontábil.com.br. E Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, o seu almoço do domingo, mas também o seu local para eventos especiais. Reuniões de empresa, confraternizações de empresa, festa de aniversário de empresa e, claro, os eventos particulares, né, como casamento, aniversário, formatura, enfim. Tudo isso você pode fazer na Casa do Capitão. José Lopes é um especialista em transformar aquele local em diversas oportunidades. Você não imagina o que já aconteceu na Casa do Capitão. A estrutura é magnífica e num local fantástico, né, com contato com a natureza direto. Então, veja se você não conhece, fica aqui em Joinville, na Rua Saguaçu 212, na subida do Morro do Mirante. Se você não conhece, não foi ainda lá, pode acessar pelas redes sociais, Casa do Capitão Joinville, e você vai descobrir tudo o que acontece lá na Casa do Capitão. Olha só, e neste bloco nós vamos falar sobre financiamento imobiliário. E aí a gente tenta falar muitas vezes e a gente descobriu que de repente demonstrando vai ficar muito melhor de explicar para você de uma forma mais simples as diferenças, as possibilidades, né? Então eu estou com o meu computador aqui para mostrar para vocês uma coisa que muita gente desconhece, muita gente não sabe como funciona, que se chama sistema de amortização. Hoje no financiamento imobiliário, para você que não sabe, de certa forma existem duas formas de amortização, a tabela Price e a tabela SAC. Né? Resumidamente, as pessoas costumam dizer que a tabela SAC são parcelas decrescentes e a tabela Price são parcelas praticamente fixas. Mas a gente vai mostrar para você como isso acontece e se é dessa forma realmente. E para isso, eu vou acessar aqui o meu computador e mostrar para você aí direto na tela que você está assistindo, seja na sua TV, ou seja no seu celular, ou seja no seu próprio computador ou notebook. Confira aí comigo aqui na tela. Então já estamos aqui com a tela da planilha do Bradesco, né, que mostra a simulação e vai nos ajudar muito nesse momento. Aqui a gente coloca algumas informações básicas, né, só para você entender. Valor do imóvel, botei R$600 mil. Não financiando despesas, financiamento R$400 mil, um prazo de 420 meses, né?
E aí aqui até inclusive aparece sobre a renda necessária para você financiar, né? No caso da tabela SAC, que nós temos aqui no sistema de amortização, né, que é o nosso tema desse momento, precisaria de uma renda de R$ 18.000. Por que exatamente isso? Porque a prestação, né, a primeira prestação que a gente vai ver aqui, ela vai ficar em torno de R$ 5.427. E aí a sua renda, né, para poder assumir esse compromisso, a parcela não pode superar 30% da sua renda. Então, por isso que ele já calcula a renda necessária também no caso de 18 mil. E o que eu quero mostrar para você nesse momento é aqui o que a gente chama de amortização. A tabela SAC se chama SAC porque ela significa Sistema de Amortização Constante. O que é exatamente esse sistema? Quer dizer que constantemente, sempre o mesmo valor será descontado do seu saldo devedor, que é a última coluna aqui, né? Você emprestou 400 mil, pagando a primeira parcela, o que vai ser amortizado do seu contrato são R$ 952,38. Então, após o pagamento da primeira parcela, você já não deve mais R$ 400 mil para o banco, você deve R$ 399.047,62. Então a gente vai ver que em todos os 420 meses são sempre os mesmos reais, R$ 952,38 que você vai amortizar do contrato. A gente vê, claro, que a parcela ela é R$ 5.000, né? E você, o que compõe o restante da parcela? Então, tem uma parte de juros, como o saldo devedor ainda é muito alto, os juros também é bastante alto, né, nesse valor, mais de R$ 4.000. Existe a tarifa do banco de R$ 25 na parcela. Existem dois seguros que estão embutidos na parcela. Um deles é o MIP, né, morte ou invalidez permanente, e o outro é o danos físicos ao imóvel. O que é isso, né? No caso do adquirente, do financiamento, né, do devedor, ele acabar falecendo ou se tornando incapaz, né, para trabalhar, existe esse seguro que cobre, né, o valor que ele está devendo para o banco. Então, automaticamente, o saldo devedor dele é quitado. E o segundo é danos físicos ao imóvel, porque se acontecer alguma coisa com o imóvel também, que o imóvel não serviria mais como garantia, também há um seguro que vai quitar a dívida que a pessoa tem com o banco, no caso de uma tragédia, alguma coisa que possa acontecer com o imóvel, e assim o banco perderia a sua garantia, né? Então, são dois seguros que sempre estão embutidos, eles são obrigatórios, eles não são... você não pode optar por não escolher, porque realmente essa é a garantia do banco no caso de acontecer uma dessas duas situações, né? Então, o que eu quero dizer? A SAC, a amortização é constante, então sempre o mesmo valor que vai ficar amortizando do seu saldo devedor. E, por fim, a outra situação que a gente falou, a outra tabela que existe de amortização, que é a price. Mas antes eu quero mostrar para vocês o que acontece, né? Então, como a amortização é sempre constante e o seu saldo devedor vai diminuindo, os juros que você paga na parcela, né, ele vai diminuindo também, né? Então a gente vai ver que os juros começam em 4.200 e vai baixando, vai para 3, vai para 2, depois vai para 1, né? E vai tornando a parcela cada vez menor ao longo do tempo. E com isso, né, a parcela, né, o encargo que temos aqui também vai diminuindo, né? Então a primeira parcela é 5.427, depois diminui R$ 10, depois diminui quase R$ 11 e assim por diante. A primeira parcela 5.427, quando chegar lá na última parcela, que até tem a data aqui, né, no caso de 420 meses no ano de 2060, a parcela será R$ 1.029,56, né? Então é isso que vai acabar acontecendo no final do contrato, lá depois dos 420 meses ou 35 anos.
nesse caso específico, né? É importante destacar também, para você que está nos acompanhando, que o banco também calcula quanto tempo ele vai financiar para você. O número mágico que a gente diz é 80. O que é o 80? É o somatório dos anos do financiamento com a sua idade, com a idade do comprador. Então, a soma disso não pode ultrapassar 80. Então, se você tem 50 anos, você consegue financiar em 30 anos, porque 50 mais 30 dá 80. Se você tem 45 anos, você consegue financiar 35 anos, ou 420 vezes, porque 45 mais 35 dá 80. Agora, se você tem 60 anos, para chegar em 80 é quanto? 20. Então, você vai conseguir financiar no máximo 20 anos. Se você tem 70 anos, você vai conseguir financiar no máximo 10, porque para chegar no 80 são mais 10 anos. E se você tem 80 anos ou mais, aí o banco não vai financiar para você esse tipo de financiamento. Talvez você consiga de uma outra forma, mas o financiamento de imóvel tem essa regra e precisa ser pensada. Até mesmo porque muitas vezes as pessoas falam, eu vou incluir meu pai, vou incluir a minha mãe, e essa pessoa tem mais idade e ela vai acabar fazendo com que a quantidade de meses financiados, a quantidade de anos que você consegue financiar o imóvel diminua consideravelmente se ela tiver principalmente mais de 45, mais de 50, mais de 60 anos, né? Então, precisa se pensar muito nisso ao agregar a renda de alguém com você no financiamento. E aí, essa situação que eu quero mostrar para você, então, que as parcelas elas vão diminuindo realmente, né? Sempre diminuindo, né? 5, com 5.427, depois lá na parcela número 30 já está em 5.100, depois lá na parcela 80 já está em torno de 4.700 e até chegar lá nos 1.000 e pouco, que é a última parcela, né? E aí essa diferença que eu quero mostrar para vocês é no sistema de amortização. Eu vou mudar aqui para a tabela Price. Nesse caso do Bradesco, especificamente, a gente vai ver aqui que a renda necessária ela aumenta consideravelmente. Se a gente voltar aqui na SAC, lembrando, ela estava em R$18.000. Quando vai para a Price, ela vai para, vamos dar aqui para a Price, ela vai para mais de R$30.000. Por que isso? Como falei antes, no caso da tabela SAC, o percentual de comprometimento da sua renda é 30%. E no caso da Price, ele cai para 15%, no caso do Bradesco. Então, por isso que ele acaba exigindo muito mais renda de você. E conforme eu falei, muitas pessoas falam, mas as parcelas são mais fixas. A gente vai ver aqui, o encargo das parcelas, né? Lá a parcela estava 5.000 e pouco na tabela SAC, aqui foi para 4.500. E realmente, né, fica mais ou menos sempre nesse padrão, né, nesse padrão de R$ 4.526 as primeiras parcelas, né? A gente vai voltar aqui na tela para você conferir melhor o que eu estou falando, ó. 4.526 o encargo, né? E aí vai mantendo isso, e aqui um momento chegou em 4.525, depois subiu para 4.586, depois foi diminuindo um pouco, depois subiu para 4.652, diminuiu um pouco, subiu para 4.717, diminuindo um pouco, já foi para 4.785, 4.900, depois ultrapassou os R$5.000, 5.200, 5.300, 5.500, e aí no final, praticamente no último ano ali, ou nos últimos anos, é que ele vai voltar para a parcela abaixo de 4.000, né? Ela vai lá para o final. Então, quando a gente vê, geralmente fala a primeira parcela e a última aqui ficou em 4.392,98. E a primeira, 4.000, vamos voltar lá, 4.526,58. Então, se a gente pegar a primeira e a última parcela, parece que ela é muito próxima. Mas no meio desse caminho, ela vai subir um pouquinho, né? Subiu ali mais de quase R$1.000 em determinado momento, R$800, e depois ela acaba baixando um pouquinho. Por que acontece isso? A gente vai lá para a tabela, para a coluna, aliás, que é a amortização. Enquanto lá na tabela SAC a amortização era em torno de R$950, vamos ver aqui como que é a amortização
na tabela Price. Olha aqui, a amortização da primeira parcela, R$ 51,06. Então, ela amortiza muito pouco, né? As pessoas às vezes pagam, sei lá, vamos considerar aqui, ó, 24 parcelas. Ela pagou uma média de 4.500 cada parcela. E aí ela pensa, agora diminui bastante meu saldo devedor, emprestei 400 mil, vamos ver quanto que está agora. Quando chegar aqui na parcela 24, ele está devendo 398.677, né? Pagou ali algo em torno de R$ 100 mil e amortizou R$ 2 mil, nem isso, né? Então as pessoas às vezes acabam optando pela tabela Price porque fica uma parcela inicialmente um pouquinho menor, mas que a amortização é muito pequena. Então essa é uma questão que você precisa ficar muito atento. A gente entende que às vezes não cabe no bolso da pessoa e é realmente difícil essa situação, mas é uma atenção que você deve ter. Essa diferença em tabela Price e tabela saque é algo que você deve considerar na hora de escolher o seu financiamento. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu quero pagar uma parcela menor agora no começo, mas o teu saldo devedor ele vai continuar muito alto. Enquanto na saque o seu saldo devedor vai diminuir consideravelmente, né? E fora isso, eu vou mostrar uma outra situação que é bem interessante também, que está nessa coluna aqui do encargo, que é o montante das parcelas. Vamos considerar que você não vai fazer nenhuma antecipação, né? Aquele negócio que o pessoal fala de pagar de trás para frente, não é exatamente assim que funciona. A gente pode explicar isso num outro momento. Mas se você pagar integralmente todos os 420 meses, nesse caso, né, as parcelas em dia certinho, a gente vai ver aqui o somatório das parcelas. Olha aqui, ó. Na tabela Price, o somatório das 420 parcelas do financiamento de R$ 400 mil, ele chega a R$ 2.075.167,32. A parcela inicialmente é um pouquinho menor e no montante ela ficou 2.075.000 e alguma coisa. Vamos mudar para saque aqui para você ver como é que fica. Olha só como é que fica. Ela baixou para 1.435.000, né? É uma diferença aí de praticamente R$ 600 mil, né, no somatório das parcelas se você for pagar elas, né, integralmente, cada uma no seu dia de vencimento, né? Olha só a diferença. Então as pessoas às vezes se iludem, na Price a parcela é um pouquinho menor, vai ficar bom, né? Mas olha no somatório das parcelas como é que fica. Então essa é uma situação que você tem que pensar também. Se a tabela saque cabe no seu bolso, esse valor não foge do seu orçamento, né? Fica dentro dos 30% ali, essa é a opção que você deveria ter, porque ela é mais vantajosa. Você paga menos juros, você amortiza mais rápido, né? E você pode antecipar, amortizar antes, né? Que você vai valer a pena, vai valer muito a pena para você. Pessoal, essa é a nossa dica de hoje sobre financiamento imobiliário, para você entender um pouco dessa diferença, mas ao longo dos próximos programas a gente vai continuar mostrando detalhes, diferenças, dúvidas que as pessoas têm, e a gente vai estar aqui para esclarecer essas questões que com certeza interessa muito você que está nos assistindo, que não conhece às vezes sobre financiamento, ou até mesmo você que é corretor de imóveis e quer entender um pouquinho mais. Essa explicação eu espero que tenha ajudado você. E se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco pelas redes sociais, @podemorar, e aí você vai entender melhor tudo que envolve, né, os financiamentos imobiliários. Tem alguma dúvida, manda para a gente, quem sabe a gente pode esclarecer para você num próximo programa Pode Morar. Obrigado para você que nos assistiu nesse bloco. Agora aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais Pode Morar.